Uma boa madrugada e a paz do Messias chamado de Cristo e de Jesus. Para todos nós, eu já estou aqui e agradeço a Deus por esse momento que eu estou aqui, trazendo a palavra dele para todos vocês. No livro de Josué, o 6º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 22, a volta das tribos de Ruben e de Gade e de Manassés, do leste. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben e das tribos de Gade e das tribos de Manassés, do leste. Versículo 2. Ele disse: vocês têm feito tudo o que Moisés, o servo do Senhor, nosso Deus, mandou. E tem obedecido a todas as minhas ordens também. Sabe, no passado, o povo obedecia aos seus líderes, aos seus pastores. Mas, nesta época, estamos vivendo tempos difíceis, porque nem todos querem obedecer às leis de Deus e os mandamentos de Deus. E nem os ensinamentos de Jesus Cristo não querem, preferem desobedecer. Muitos e poucos que os obedecem, obedecem às leis de Deus e os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Pois Jesus ele tem dito que no dia do juízo final, a geração da cidade de Nínive, o povo de Nínive, se levantarão para julgar e condenar esta geração tão má e tão perversa. E que também Jesus ele tem dito que se vocês me amam, obedecerão o meu mandamento. Vocês obedecerão. E se vocês me amam, obedecerão aos meus ensinamentos. E se não me amam, não obedecerão os meus mandamentos. E está tão difícil, porque nós vimos muito as pessoas, algumas das pessoas, não querer obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus. Sabe, muitos estão pulando fora do barco, igual Pedro que pediu para ir até Jesus andando por cima das águas. Então Jesus ele disse: venha. Ele foi, mas teve tanto medo por causa do vento que era muito forte e foi se afundando. Mas ele gritou, pediu socorro: Senhor, me ajuda, eu vou morrer.
estou me afundando. Jesus estendeu a mão, pegou ele, pôs nos braços e o levou para dentro do barco de novo. E grande foi a abundância dentro daquele barco. Isso quer dizer que grande foi a alegria, tanto de Pedro como dos outros discípulos, que estavam vendo tudo, presenciando tudo. É preciso que essas pessoas que estão se afastando cada vez mais, voltem. É preciso que voltem, para que não venham perecer. Pois também Jesus ele tem dito que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio buscar os que estão se perdendo porque quer. Ele não veio, mas veio buscar os que tinham se perdidos. Ele veio em busca deles. Então, o mundo se engana. O mundo se engana. Pensam que é do jeito deles, como eles querem. Mas não é. É como Deus quer. É como Jesus quer. Versículo 4. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem. Voltem. Para onde vocês vão? Voltem. Pois para a terra que vocês conquistaram, do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, o servo do Senhor, nosso Deus, lhes deu. Voltem para tomarem posse da terra. Voltem. Versículo 5. Obedeçam com muito cuidado aos mandamentos e às leis que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele. Obedeçam aos seus mandamentos. Fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Sabe, no livro de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, no versículo 6, Jesus ele tem visto a multidão que vinham acompanhando ele e os seus discípulos. Porém, ele se assentou e deu as instruções aos seus discípulos, dizendo, no versículo 6 ele diz que, olhem, bem-aventurados são aqueles ou aquela que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus deixa ele ou ela muito satisfeito. Deus não impede ninguém. Deus não proíbe ninguém. Jesus não impede ninguém. Jesus não proíbe ninguém de fazer a vontade dele. Ele deixa a pessoa muito satisfeita, muito feliz, porque a pessoa quer
A pessoa quer trabalhar para Deus. Jesus também tem dito: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Mas orem ao Pai de vocês que enviem mais trabalhadores para a sua seara. E nessa seara eu quero dizer que há espaço. É grande demais. Tem espaço para todos aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Deus não te proíbe, Deus te deixa fazer a vontade dele. Versículo 6. Aí Josué os abençoou e se despediu deles. E eles voltaram para casa. Versículo 7. Moisés tinha dado terras a leste do rio Jordão, embaçam a uma das metades da tribo de Manassés, mas para a outra metade Josué tinha dado terras a oeste do rio Jordão, com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse, versículo 8, e ele, Josué, disse, vocês estão voltando para casa, muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Porém, repartam com os seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Repartam com aqueles que não têm nada. Repartam com aqueles que têm pouco. Dividam também. Versículo 9. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles que haviam conquistado. Conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar na beira do Jordão. Versículo 10. Quando chegaram a Gililote, do lado oeste do rio Jordão, as duas tribos e meia construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe. Versículo 11. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam. Escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do rio Jordão. Versículo 12. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Olhe, mas reparem, muitos querendo impedir, empatar de outros irmãos das mesmas linhagens de adorar a Deus, queriam empatar.
Versículo 13. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Versículo 14. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Versículo 15. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram, versículo 16, todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto para vocês. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Será que vocês estão desobedecendo? Será que vocês estão sendo rebeldes? Ingratos? Versículo 17. Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Versículo 18. Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Versículo 19. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor, nosso Deus. Versículo 20. Lembrem que Acã, filho de Zerá, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Versículo 21. Então o povo das tribos de Ruben, das tribos de Gade e das tribos de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel. Versículo 22. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também, se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Versículo 23. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz
que o Senhor mesmo nos castigue, se construímos este altar para desobedecer a Ele. Versículo 24. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 25. O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim, os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Versículo 26. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Versículo 27. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes. Depois de nós seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com oferta de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Versículo 28. Nós pensamos que se um dia isso acontecesse, os nossos descendentes poderiam dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Versículo 29. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. Versículo 30. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele, ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben e das tribos de Gade e das tribos de Manassés do leste, e ficaram satisfeitos. Versículo 31. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Vocês não são inimigos, vocês são irmãos e amigos de Deus e filhos de Deus e nossos irmãos. É o que vocês são. Vocês estão apenas adorando a Deus, como nós também.
Versículo 32. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e a gente de Gade na região de Gileade. Voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. Versículo 33. O que disseram agradou aos israelitas, então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e a gente de Gade estavam morando. Versículo 34. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué fala ao povo. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Versículo 2. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais, e disse: eu já estou velho demais. Versículo 3. Vocês viram tudo o que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Versículo 4. E escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuir as terras das nações que já foram vendidas, já foram vencidas, desde o rio Jordão, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste. Versículo 5. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Versículo 6. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei. Versículo 7. Para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Versículo 8. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. Versículo 9. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Versículo 10. Um só israelita pode fazer fugir 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês, como prometeu. Versículo 11. Por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Versículo 12. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem a amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, versículo 13, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão
perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinho nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nos deu. Versículo 14. Agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Versículo 15 e 16. O versículo 15 se resume no versículo 16. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido, mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês, porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor, nosso Deus, mandou que cumprisse. E logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24. A despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá um desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Versículo 3. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes a Abraão. Eu dei Isaque, versículo 4, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Versículo 5. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Versículo 6. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerras e cavaleiros. Versículo 7. Então os israelitas me pediram socorro, e eu os socorri. Eles me pediram ajuda, eles me pediram ajuda, e eu os ajudei. E eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse.
Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 8. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Versículo 9. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipo, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Versículo 10. Mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele os abençoou. E eu os salvei das mãos de Balaque. Versículo 11. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Versículo 12. Antes de vocês chegarem, expulsei os dois reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Versículo 13. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Versículo 14. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a sua força, com toda a sua fidelidade. Sirva o Senhor nosso Deus. Versículo 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando. Agora, porém, eu e a minha família servimos a Deus, o Senhor. Portanto, desçam do muros, desçam todos vocês do muro e venham adorar a Deus, servi-lo com toda a alma, com todas as suas forças, com toda a sua dedicação e com toda a sua mente. Seja fiel a Deus. Versículo 16. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Versículo 17. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos, e no meio dos países
por onde passamos. Versículo 18. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Versículo 19. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Versículo 20. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Versículo 21. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então seja feliz. Venham se reunir, se ajuntar. Venham servir a Deus. Versículo 22. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. Versículo 23. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 24. O povo disse a Josué: se viremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Versículo 25. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali, em Siquém, lhes deu leis e regulamentos. Versículo 26. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor. Versículo 27. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Versículo 28. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Versículo 29. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Nun, e servo do Senhor. Versículo 30. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do monte Gaás. Versículo 31. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Versículo 32. O corpo de Josué que os israelitas tinham trazido do Egito foi sepultado em Siquém. O corpo de Josué, eu falei Josué, o corpo de José. Vou ler de novo. Versículo 32. Então o corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amon.
pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essas terras como herança. Versículo 33. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeã, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E o 6º livro da Bíblia Sagrada, hoje eu li 6 livros. Hoje li 6 livros. Agora só tem 60 livros. Agora só tem 60 livros para me ler, porque é 66 livros. Só tem 60 livros. E agora vocês estão entendendo que esses 6 livros falou tanto da obediência, que temos que obedecer a Deus, e também falou tanto da obediência às leis de Deus e os mandamentos de Deus, que temos que obedecer às leis e os mandamentos de Deus e ser fiéis a Deus. Agora, o capítulo 22, ele tem somente 34 versículos. E o capítulo 23, ele tem somente 16 versículos. E o capítulo 24, ele só tem somente 33 versículos. Agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém. E até amanhã, pelas madrugadas, estarei aqui de volta.